Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Está começando aqui mais um episódio do Efeito Logos Podcast. Hoje estou aqui com a pastora Alessandra. Se você clicou nesse vídeo, é porque você já viu que é ela. Também estou aqui com a Fernanda, minha amiga. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre algumas coisas, né? E antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você compartilhar com um amigo mais próximo, deixar o like nesse vídeo, porque o YouTube entende que quando você compartilha, ele entende como conteúdo relevante e começa a passar para mais pessoas. Então que você possa ser edificado com esse papo. E como vocês viram, estou aqui com a pastora Alessandra, do Ministério Acreditar. Minha pastora, a pastora Fernanda. Graças a Deus. Mãe de 3 filhas e está aqui para conversar com a gente hoje. Tudo bem, Pode pastora? começar se apresentando, por favor. Primeiro eu quero agradecer, pela oportunidade de estar aqui com vocês, de coração. É uma honra para mim poder estar aqui. E meu nome é Alessandra, como foi dito. Eu sou pastora da Igreja Profética Ministério Acreditar, esposa do pastor William. E eu me sinto verdadeiramente honrada de estar aqui com vocês nesse bate-papo aí. Amém. Tenho certeza que hoje vai ser um dia muito especial. A pastora tem bastante coisa para conversar com a gente, bastante bagagem. Mas antes de qualquer coisa, eu queria perguntar, pastora, como é que você conheceu Jesus? Se você já nasceu no berço cristão, ou como é que foi esse processo, como você conheceu Jesus? Então, eu nasci, como dizem aí, no berço evangélico. Graças a Deus, sempre tive conhecimento, sempre tive esse ensinamento. Mas conhecer Jesus mesmo, eu conheci num momento de dor da minha vida. Foi onde verdadeiramente eu pude conhecer Jesus, experimentar dele. Porque até então era só coisas que alguém falou pra mim, ou que eu vi meus pais viverem naquele ambiente religioso. Mas conhecer Jesus foi nos meus momentos assim de mais sofrimento que eu tive, uma experiência que eu passei, e foi aonde verdadeiramente eu conheci Jesus. Porque é engraçado, às vezes a gente, eu não nasci no berço cristão, mas muitas pessoas às vezes que nasceu na igreja ali, indo no culto, não conhece Jesus de verdade, Vive uma vida toda religiosa, mas sempre tem um pontapé, um momento que Deus pega essa pessoa, não sei, foi com você, foi assim, Fernanda? Foi Teve assim, um momento que... Um dia o Senhor me pegou, e eu entendi o porquê eu nasci, Aquele processo de intimidade, de conhecer o Senhor. Mas você pode contar pra gente, assim, se você tem na sua memória um dia e você deu uma acordada ou se foi um processo? Como foi? Aconteceu comigo, assim, a virada de chave, A virada de chave. A virada de chave, Eu me lembro que um dia eu estava orando, no meu quarto lá de oração, na minha casa. E aí eu estava falando com Deus assim, poxa Deus, o Senhor me prometeu isso e eu não estou vivendo, pedindo tanto para o Senhor, transforma a vida do meu esposo, eu preciso que ele seja liberto e tal. Aquela oração que você tem certeza que você está fazendo por alguém, porque aquele alguém precisa daquela oração. Até que eu ouvi, aquela coisa de crente mesmo, Deus falando comigo assim, eu quero ter um encontro com você, não com seu esposo. Nossa. E aí começou assim a minha briga religiosa. Entendi. Porque, poxa, eu já era crente, Eu participava dos grupos da igreja, eu tinha minhas funções na igreja. Olhando pra mim, eu falava, oi Deus, tava certinho, eu achava que eu já te conhecia, Como assim o Senhor quer me conhecer? E aí foi uma busca assim profunda, dolorosa, aonde eu tive que aprender muitas coisas, eu tive que ver que eu estava fazendo muitas coisas que Deus não estava me pedindo, mas como eu cresci naquele sistema, então eu achava que eu estava fazendo a coisa certa, já que era para Deus mesmo. É aquela coisa assim, é aquela coisa assim de você estar fazendo a coisa certa, mas com o coração errado. Sim. Então aí Deus começou a me corrigir. Quando Deus começou a me corrigir, foi tão interessante que eu vi que o meu problema com o meu esposo não era nada comparado àquilo que eu estava vivendo e que Deus estava querendo de mim. Aí eu comecei a esquecer, acho que não é uma palavra muito certa, mas deixei assim um pouquinho de lado aquilo que eu estava tanto pedindo pelo meu esposo
E aí eu comecei, falei, ué, Senhor, então como é que é isso? Fala pra mim, mostra pra mim. Interessante. Aí comecei aquelas séries, né, de jejum, de oração, consagração. Na época a gente tinha muito essa coisa de, vamos fazer semana de consagração. Aí rodava as igrejas todinha, ai meu Deus. Rodava as igrejas todinha, pedindo Deus uma palavra e assim, na inocência, né, naquele coração sedento. Mesmo que às vezes eu não estava fazendo da forma certa, o Senhor falou muito comigo, me ensinou muita coisa. E eu falei, uau, acho que eu precisava mais do meu esposo. Meu esposo, ele estava perdido. Sim. Mas eu achei que eu não estava perdido, né? Eu achei que eu estava no caminho certo. Então é tipo os 2 filhos lá, né? Um foi gastar o que o pai tinha, o certinho ficou em casa, mas depois a gente vê que o coração dele não estava no pai. Totalmente órfão, né? Totalmente órfão, o pai ali do lado. Então, meio que isso, é assim que eu tava vivendo. Eu tinha um pai, eu não era órfão, mas eu me posicionava como órfão, eu vivia como um órfão. Então, assim, eu aprendi muito, sabe? Que legal, então, eu né? conheci Deus mesmo, conheci Jesus mesmo, tem o mesmo tempo que o meu esposo se converteu. Uau, que interessante, muito muito legal. Porque, tipo assim, é muito interessante como Deus faz essas coisas assim, né? Por exemplo, quando você, às vezes, está buscando por alguém, Deus te encontra no caminho, né? É verdade. É muito caminho, legal né? isso. Porque parece que você se alinha com a vontade de com Deus, o coração né? Com de o coração Deus, de né? Deus. Intercessor e você é encontrado também, né? É isso Por aquilo aí. que você é e Deus encontra o outro. Muito Por isso que eu legal. falo que quando você tem um coração em Cristo, por mais que eu estava, né, buscando de uma forma assim que Deus não queria, não era nem que era errada, né, mas Deus estava falando que para mim receber algo eu precisava estar preparado para receber aquilo. Então eu fico pensando, com aquele coração que eu tinha, aquela mente que eu tinha, se meu esposo tivesse aceitado Jesus no momento que eu estava pedindo, eu acho que eu iria perdê-lo, porque eu não ia ter sabedoria para lidar com as mudanças, porque ele veio cheio de mudanças, né? Qualquer um que se converte a Jesus, ele é um processo. E se não tiver pessoas para ajudar, a gente acaba atrapalhando, né? Porque é uma mudança radical. E você foi muito sábia, né? Tipo assim, a gente olha pra sua história e a gente vê muita sabedoria de se posicionar, mas às vezes até calada e tipo intercedendo, e um coração muito de eu ainda sou uma esposa, eu tenho que encontrar esse lugar em Deus. E aqui, né? Eu acho muito legal, assim, nessa história. De não querer colocar o pastor, né, no momento de conversão dele, como aquilo que você já estava vivendo. Mas entendeu que Deus tinha pra ele e você foi seguindo aquilo também, né? O meu coração sempre foi um coração de uma esposa que queria ter um esposo que fosse um sacerdote da casa. Eu não almejava nada mais do que isso. Sim. Mas eu sabia que Deus tinha uma palavra, então eu sempre cresci nesse ambiente assim, ó, se Deus falou, Ele vai fazer. Já é um princípio, sempre, né? Meus pais falavam sobre isso, olha, se Deus falou, minha filha, Deus não é homem pra mentir, sabe? Então aquela coisa cresceu dentro de mim muito forte. Então eu falava, poxa, Deus falou que meu marido vai ser um pastor. Ótimo, ele não sei o que vai acontecer com ele, mas ele vai ser um pastor. Mas nesse processo, até ele ser um pastor, aconteceram muitas coisas que eu não E como é que foi esse momento que Deus falou com você, assim, tipo assim, seu marido vai ser um pastor? Teve um dia específico assim, ou foi alguém que levou uma palavra? Como é que foi? Porque isso é algo que, na sua história, que tipo assim, que me deixa muito pensativo, porque teve uma palavra liberada e você perseverou naquilo. Então é algo muito interessante. Sim. Olha, teve um dia que teve uma cruzada no Boa Vista, não sei se vocês vão se lembrar disso. E veio um missionário africano pregar. Nisso, meu esposo, né, já estava meio afastado dos caminhos do Senhor e eu fui. E eu me lembro que nesse dia eu estava naquela coisa assim, era muita novidade para mim não ter um esposo que não estivesse... Exato, eu estava nessa fase. Então eu estava assim, muito desorientada. E aí eu falei assim, ai Deus, me dá uma palavra sobre o que eu devo fazer, fala comigo sobre mim. Eu fui nesse espírito. Caraca. E aí eu tava lá, sentada lá, tinha muita gente, eu consegui um lugar
Sabe aquele lugar assim que tá vazio porque ninguém quis por algum motivo? Aham. Eu fui sentar nesse lugar e não dava pra ver o pregador, não dava pra ver nada, eu nessa altura toda, né? Mas enfim, eu sentei lá e fiquei lá e escutando a palavra, uma palavra muito edificante, por sinal. Quando o pastor estava quase acabando, ele começou a falar em mistério com Deus lá e ele falou assim, olha, Deus me revela uma moça que chegou aqui neste lugar falando assim, caramba, Deus, fala comigo especificamente. E aí eu peguei, logo me atentei e falei, eu falei isso com Deus quando eu estava descendo. E nisso ele veio ao meu encontro, sabe, entre as cadeiras assim. Aí ele falou assim, fica de pé, falou comigo. Nisso eu me levantei, mas, sabe, eu tava assim, querendo saber se ele ia falar verdadeiramente o que eu precisava ouvir, não o que eu queria. Aí ele falou assim pra mim, olha, Deus manda te falar que esse homem que está te causando tanta dor, tanto sofrimento, vai ser um homem que vai te causar muita alegria. Vai ser um homem chamado por muito Deus. Específico, né? Foi muito específico, Igor, muito. E ele falou assim, ó, e esse homem, ele vai fazer com que muitas pessoas venham depois dele. Falou assim pra mim. E tipo, eu falei, meu Deus. Foi além do que você Foi além do que eu esperava. E ele falou assim pra mim, ó, ele falou, mas Deus manda te falar, acalma o seu coração e confia no Senhor, porque o processo não vai ser fácil. Só que eu pensei, poxa, 2 anos, né, de processo difícil, dá pra suportar, 2 anos, né? Deus falou que vai estar comigo, mas eu não sabia que seriam 10 anos. 10 anos. Pode parecer até pouco, porque eu sei que tem pessoas muito mais, né? Uhum. Mas uau, foi 10 anos terríveis, né? E não se esqueçam, né, que eu tinha 18 anos. E isso, gente, ela é muito nova, né? Extremamente nova, então assim, 10 anos pra ela tem muito tempo. Tem muito tempo, exatamente. Então assim, é algo que Deus fez de uma forma rápida, mas que custou muito, né? Porque custou a sua juventude. Né? Custou minha juventude, exatamente. Então assim, poxa, muita gente casa novo já é custoso. Ainda mais você casar novo com alguém nesse processo, né? De tanta diferença de vida, assim. E lembrando que eu passei por alguns ajustes, né? Em que sentido? Naquela época, eu não tinha tanto acesso à internet, praticamente nenhum. Uhum. Então eu não tinha aquela facilidade assim, eu vou ouvir agora uma pregação vou ouvir o Luiz Hermínio. Eu me lembro da primeira pregação que eu achei do Luiz Hermínio. Cara, quando eu ouvi aquilo, eu falei, o que esse homem tá falando? Eu nunca ouvi esse evangelho, né? Comecei a procurar na Bíblia, eu falei, tá ali. Então, mas sabe, foi um processo difícil, eu não tinha esses acessos, essas facilidades. Vamos orar, era eu e minha vizinha, eu, minha sogra, eu e minha mãe. Então a minha rede de apoio era curta, era a minha família. E graças a Deus que eu tive, né? Mas olhando para agora, hoje, se você encontra alguém que passa por algum problema dentro de casa, ela tem uma irmã na igreja que ela pode conversar. Sim. Tem vários terapeutas que são cristãos, né? E que também não são, mas que pode dar uma orientação. Na época, você não tinha acesso com facilidade. Então foi muito mais difícil para mim. E tipo assim, nesses momentos assim, né, onde Deus ele vai nos ensinando, é uma coisa que a gente tem que sempre perseverar na oração, né? Igual a senhora disse que, tipo, 10 anos de orando por um propósito. E como é que foi esse período, assim, de você tá orando? Você já falou que Deus estava formando ali o seu caráter, estava te mudando. Rotina, né? Mas como é que era isso? Tipo, 10 anos orando por um propósito, por uma palavra. Porque a gente falando, tipo assim, parece às vezes, foram 10 anos, porque já passou. Mas agora, né? Dia após dia, é uma vida de oração. Porque a oração ela vai mudando tudo na gente. Exatamente. Então como é que foi esse período, pastor, de oração? Essa parte é engraçada. Porque assim, isso é muito vergonhoso também. Oh, meu Deus. Eu era aquela crente que ia na igreja e lia a Bíblia no domingo. Entendeu? Vamos orar? Então eu gostava de chegar na igreja mais cedo porque tinha um momento de oração. Mas era o único momento que eu orava. Ninguém, assim... Não estou culpando ninguém, tá, gente? É só uma experiência. Mas ninguém nunca falou assim pra mim, você conhece devocional?
Gente, eu tô enfatizando esse momento de oração porque a pastora ora muito. E a gente tava num momento na igreja que a pastora assim, a gente vai orar até meio-dia. A gente ficou orando até 1h30. 1h30. E ela, tipo assim, Mas me interrompendo. Isso porque chegaram, né? Falaram, olha, o almoço tá pronto, tá? Pode liberar o pessoal. Não, mas isso é muito legal a gente falar sobre oração, porque, tipo assim... É uma cultura que ela tem, e é dela, assim. Sim. Né? Não é algo assim, forçado. Ela realmente ora. E é fundamental pra nossa vida como cristão. A gente sabe, né? Que Deus treinou você nesse momento. É verdade, é Foi isso um que eu me treinamento de Deus, né? Eu te cortei, mas pode continuar. É isso. Mas, assim, a oração que eu adquiri com o tempo não foi algo que, assim, na minha concepção, foi me dado isso, sabe? Eu não me sinto, assim, tipo assim, ela tem o dom da oração. Eu, particularmente, não acredito muito nisso, porque eu acho que todo cristão, ele tem por dever ter uma vida de oração. Mas eu não tinha, né? E, assim, pra falar a verdade, era muito comum no meio que eu vivia não ter. Era Acho mais que aquela coisa de homem, né? O pastor ora, o diácono tal, orava. Deve da intercessão. Isso. E vai ter um grupo de oração, eles oram. As irmãzinhas do coque. Isso aí. Irmão, eu sabia que ia ser irmãzinha do coque, né? Tão nova. Gosto muito. Mas eu comecei a orar de acordo com a minha necessidade, com a minha dor. Então, assim, eu chegava na igreja para orar e eu gostava daquilo, mais do que o culto. Aquilo para mim era um momento, assim, muito especial, onde eu falava com Deus. Mas, assim, eu não esperava Deus falar comigo. Caraca. Entendeu? Porque a gente foi ensinado assim, né? Eu dobrava o meu joelho e eu falava, eu chorava. E, tô bem, levantava. Mas eu não esperava Deus falar comigo. E isso eu fui aprender bem depois, né? Que era um diálogo, não um monólogo. E aí eu fui vivendo algumas coisas dentro do meu lar, até que, ouvindo algumas pregações, assim, em específico Luiz Hermínio, Josué Gonçalves, sobre família, eu fui procurando, eu senti vontade de crescer, de saber. E aí comecei a ouvir, não, você tem que ter vida de oração. Aí eu fiquei, o que é isso, vida de oração, gente? Eu queria saber na íntegra o que era uma vida de oração. E aí comecei a observar que a minha mãe, ela tinha o hábito de orar 3 horas da tarde. E aí eu falei, mãe, a senhora sempre ora 3 horas da tarde, né? A senhora ora pelo quê? A senhora pede alguma coisa para Deus? Aí ela, minha filha, eu já pedi muita coisa para Deus nas orações 3 horas da tarde. Coisas que o Senhor já me concedeu, mas hoje é só um relacionamento mesmo. Uau! Eu só gosto de passar tempo com ele. E as minhas filhas sabem, ela pode estar aqui em casa, aqui, deu 3 horas, não importa se ela tá lavando louça, ela vai parar, é igual um muçulmano. Se ela tá conversando com alguém, ela pede licença, ela vai lá falar com Deus, que ela fala, não, eu preciso falar com ele. Quando eu precisei, ele tava ali. Uau! Né? Agora que eu tô bem, eu não vou continuar falando com ele. E aquilo me tocou. Minha referência foi dentro de casa. E eu louvo a Deus por isso. Eu não precisei buscar fora essa referência. E aí eu falei, vou fazer igual minha mãe então. Mas 3 horas da tarde era muito difícil pra mim, eu não conseguia. E eu falava, meu Deus, o que há de errado comigo? Porque eu achava que precisava ser 3 horas da tarde. Entendi. Entendeu? E aí você era muito assim, do método, né? Isso, do método. Copiar. Aí, aconteceu alguns problemas que eu ficava muito sozinha de madrugada. E eu não conseguia dormir, né? Preocupada e tal. Falei, não tô fazendo nada, vou ler a Bíblia. Aí comecei assim. Aí li um versículo, porque sabe como é que é crente que lê a Bíblia só no domingo, né? Aí abria, começava a bocejar, aquele sono do inferno e tal. E eu, o que tá acontecendo comigo, gente? Não consigo orar. Não consigo ler a Bíblia, mas comecei a pegar firme comigo. Aí comecei a pegar ali meu celular e falar, não, hoje eu vou ler a Bíblia 10 minutos, cara, 10 minutos. E comecei a ler Salmos, né? Que todo crente que não gosta de ler começa a ler Salmos. Nada contra, mas é porque é mais fácil, né? E são palavras maravilhosas. E aí a gente gosta. Aí comecei a ler Salmos, aí fiquei muito feliz. Eu me lembro que eu li Salmos todinho. Falei, nossa, fiquei toda orgulhosa, li Salmos, falei com as irmãs da escola dominical, gente, li Salmos todinho, elas orgulhosas de mim. Ai, meu Deus.
E eu falei, ué, eu vou ler Gênesis. Gente, eu me lembro como se fosse ontem que eu li Gênesis. E eu falei, meu Deus, isso aqui tá na Bíblia, coisa que eu nunca tinha lido, ouvido até mesmo tanto tempo de crente. Eu não tinha escutado nenhum pregador pregar o que estava em Gênesis. Nossa. É que o homem se escondeu de Deus. Meu Deus! Eu falei, ué, Adão se escondeu de Deus porque pecou. Eu tô escondendo de Deus por quê? Meu Deus. É porque se Deus tá me chamando e eu não tô respondendo, eu tô me escondendo. E aí aquilo começou a ficar na minha cabeça e eu comecei a ler. Aí li Gênesis todo e a minha vida nunca mais parou. Não consigo ficar sem ler a Bíblia, assim, não estou falando isso pra me gabar de nada. Mas, tipo, foi um avivamento de Deus, sim, né? aconteceu dentro de mim. E se eu acordar e eu não ler a Bíblia, nossa, meu dia fica péssimo. É interessante, tipo assim, porque você falou que foi, tipo assim, aos poucos, né? Foi salmos e aos poucos. E às vezes a gente, como cristão, a gente vê pessoas já orando muitas horas, tipo assim, glória a Deus por isso, mas eu acho que essa possibilidade também que a gente tem todos os dias de poder, né, ter a nossa Bíblia e orar. Exatamente. Sabe, pequenas, tipo assim, pequenas porções, né? Deus vai construindo algo na gente. E eu acho também que ter humildade pra aprender, né? Ela viu que a mãe dela tinha uma vida de oração e ela foi perguntar, mas como? Eu acho que a gente às vezes não consegue avançar porque a gente não tem humildade pra ouvir aquilo que já tá pronto, né? Eu acho que a gente quer, tipo, que Deus fale comigo, mas não quer ouvir o outro. Eu acho que é muito legal isso que você fez. E começar com pequenas porções, sim, é fundamental, né? Se você não tem o hábito, né, de orar. De ler a Bíblia também. Mas, Igor, eu te confesso que ainda demorou pra me orar, tá? Porque eu fui ler a Bíblia e parece que, assim, eu precisei, como se diz? Eu precisei retirar aquilo que foi construído dentro de mim. Uma desconstrução, né? Uma desconstrução. Então, foi um processo que demorou. Eu não conseguia ainda ter uma vida de oração. Eu fazia aquelas orações, assim, mais bem rápidas, sabe? Sabe quando você, na hora do almoço, quer orar por coisa que você não orou, aí você quer orar na hora do almoço? Aí era assim, porque eu não tinha vida de oração. Então, qualquer oração eu queria aproveitar para pedir perdão dos meus pecados. Né? E era uma coisa muito engraçada. Então, eu comecei a ler a Bíblia e depois que eu falei, eu preciso orar. Orar de verdade. Aí Deus, ele começa sempre a te lembrar, ó, hora de orar. Ele começa a sentir relógio, Deus isso aí. te chamando. Tipo assim, às vezes você tá lá à toa já. Samuel. Às vezes você tá ali. Isso é verdade. Tipo, sei lá, lavando uma louça, arrumando uma casa, e Deus fala assim, ó, olha só, eu tô te chamando pra cá. E você começa a sentir Deus te chamando pra esse relacionamento, né? E sabe o que é interessante? Que é algo muito pessoal, né? Às vezes eu falava isso pras pessoas, as pessoas, algumas não me entendiam. Né? E parecia que eu tava ficando meio fanática, né? Porque eu, tipo assim, chegava na escola dominical, agora eu sabia responder as perguntas da Bíblia. Né? Então, tipo, o que é isso? Ela tá querendo se aparecer? Mas eu não me importava muito com essas coisas, porque eu tava tão apaixonada por aquilo que eu tava descobrindo. E aí parece que eu tava amarrada com um monte de correntes. E eu senti que elas, pouco a pouco, elas foram se quebrando e eu senti assim, uma leveza. Eu falei, eu gostei desse evangelho, eu quero isso pra mim. Aí as palavras das pessoas começaram a ficar pequenininha de condenação. Sabe, nossa, um exemplo, você colocou brinco, que isso? Aí eu olhava lá na Bíblia, não tinha isso. Mas é claro que não estou aqui falando sobre fazer coisas que a sua igreja não aprova, não é sobre isso. Mas é sobre ter dentro de você verdade. Porque quando você tem a verdade, ninguém pode roubar de você. Né? Porque você adquiriu ela, você tomou posse dela, então é muito mais leve para você. Então eu vivi assim, esse processo também, um processo em que as pessoas começam a se afastar de você. Caramba, ainda teve isso. Porque tipo, você agora é diferente. Então, automaticamente... Essa é muito crente. Essa automaticamente, eu comecei a querer andar com pessoas que pensavam igual a mim, né? Poxa, que sentido ia fazer eu ficar andando com gente que não acreditava na Bíblia, que não tinha vida de oração? Eu não conseguia conversar com essa pessoa, não é abandono de amizade. Mas eu precisava de alguém que quando eu falasse, acredito que Deus falou isso comigo. Acredito, entendeu? Eu precisava dessa amizade para me crescer. E Deus preparou. Pastor, ali, pegando o gancho desse assunto, né, eu acho bem legal. A gente esteve num retiro ano passado, lá em Taubaté, e eu lembro da palavra da pastora Eliana,
foi muito pontual, assim. Já vos criei porque vocês são fortes, porque vocês já venceram o maligno, né? E tipo assim, hoje em dia a gente vive uma cultura que é totalmente ao contrário disso. Que prega que o jovem é fraco, que o jovem se contamina, né? E a pastora, tipo assim, na sua juventude foi um processo onde Deus ele começou a te moldar ao contrário, né? Dos padrões, né? E você ainda é muito nova, então como você enxerga para nossa geração, né? Tipo, essa questão de hoje em dia pode, não pode, porque você lida com alguns jovens, né, no pastoreio, e como é que esse pastoreio, né? Isso, essa dinâmica com os jovens. Eu sempre gosto de dizer que realmente o jovem tem a força. Às vezes ele não sabe disso. O jovem é espontâneo, o jovem é ousado, né? O jovem, você fala assim, vamos lá no alto da ponta do morro lá evangelizar agora. Ele não tem tempo ruim, é o jovem. O que acontece? A mesma força que ele tem para Deus, ele tem para o diabo. Se ele não perseverar, se ele não vigiar com a mesma intensidade que ele vai a Cristo, ele cede para Satanás, né? Então ele precisa de muito acompanhamento, ele precisa de muita ajuda, ele precisa se cercar de amizades que estão em Cristo. Né? Eu lembro, né? É isso aí. Um jovem que anda cercado de pessoas ímpias, que anda, não que tem amigos, mas que ele faz disso um estilo de vida, ele corre um sério risco. É como brincar com fogo. Sim. E tipo assim, sempre vai ter aquele, tá fanático, igual aconteceu com você, né? Você falou, nossa, tá muito diferente. Tipo, sempre vai ser na contramão, né? Tá querendo se aparecer. É isso aí. Quando você adquirir algo do Senhor, sempre vão ter pessoas que vão admirar o que está acontecendo com você, e vão ter aquelas pessoas que vão achar estranho o que está acontecendo com você. Você vai escolher com qual desse grupo você vai andar. Né? Não precisa discutir, não precisa bater boca, nada disso. É só uma escolha. E você caminhar nessa escolha. E jovem, eu gosto muito de jovem, né? Às vezes eu tenho até que me dosar, porque eu falo, que isso, menino? Tem mais idade. Mas eu gosto dessa energia, essa positividade do jovem, sabe? A intensidade. Exato, porque às vezes o jovem ele chega numa mesa, na igreja, ou no GC, nos grupos, o cara teve um dia péssimo, né? Presenciou coisas horríveis dentro de casa e ele tá lá. Foi para ouvir o Senhor, o coração dele tá ali, leve diante do Senhor, ele não tem essa coisa de adulto, hoje eu não tô bem, não vou não. Ele não vê tempo ruim. Então, assim, cara, um jovem posicionado, um jovem no lugar certo, com uma intenção do coração correta, meu Deus, ele é uma arma na mão de Deus. Né? Então, ele só precisa ter o quê? Identidade. Né? Por mais que a gente fale bastante sobre isso, parece até repetitivo e de fato é. Mas o que mais hoje tem se perdido na nossa geração, que chamam de Z, na verdade não é uma fraqueza, e sim uma confusão na identidade. Esse ataque, tipo assim, a identidade do jovem de dizer, o jovem, tipo assim, ele se desviou, mas é jovem, né? A gente não, entendeu? Como se fosse comum. Como se fosse comum, né? O irmão tá ali, tá usando droga. Não, daqui a pouco ele volta pra Jesus. Ninguém lembra que Daniel era jovem, né? Exato. Lá no Egito, Os discípulos também, a maioria eram bem novinhos. Bem novos, sim. Então é uma potência mesmo que Deus pode usar, né, no reino. Isso é muito legal. Então, pastora, pra gente estar encerrando agora, eu gostaria que você falasse pra gente o que o Senhor tem te ministrado nesses dias e você tem ouvido a respeito do Senhor, né? Que você possa compartilhar pra gente. Olha, o Senhor tem falado algumas coisas comigo ultimamente. E uma das que mais assim tem me marcado é sobre pôr em ordem a minha casa, sabe? E pesquisando sobre isso, né? Tendo aquele momento com Deus, falando com Ele que o Senhor tem me falado que Ele quer realizar as coisas que Ele me prometeu, mas que eu preciso estar preparado. Então, assim, diante dessa voz, diante desse comando, eu tenho tentado colocar ali a minha casa em ordem no sentido literal e no sentido espiritual, né? Que eu acho que anda muito junto. No sentido, assim, de fazer coisas que eu deixei de fazer por algum momento,
no sentido de que eu preciso buscar a Deus de uma forma mais intensa e no sentido de que eu também preciso fazer uma entrega de uma forma mais intensa. Então eu tenho buscado essas questões assim na minha vida, sabe? Deus, o que eu posso fazer hoje de diferente que o Senhor vai se agradar? Não que Deus precise disso, mas é como se Deus quisesse isso de mim. Então isso é muito pessoal, né? Sim. Mas eu sempre, quando eu tô fazendo alguma coisa, eu sempre envolvo alguém comigo, porque eu acho que além de ficar mais fácil, eu acho que fica mais alegre. Sim. Então, assim... É um jeitinho do céu, né? Isso aí é a comunhão entre os irmãos. É uma presença de Deus muito majestosa. E eu carrego uma palavra comigo muito forte. E eu sempre lembro o Senhor nas minhas orações dela. Eu falo, Senhor, o Senhor lembra, né? Você falou isso pra mim. E eu tenho tentado colocar as coisas em ordem na minha vida, no meu emocional. Principalmente, o Senhor tem falado muito comigo. Primeiro, a minha saúde. Eu já comecei o ano correndo atrás disso, né? E já vivendo o milagre da parte do Senhor. No próximo podcast vamos falar sobre isso. Não, vai ter que voltar mais um, né? Porque tem bastante coisa, né? Vai ter que voltar. Vai ter parte 2, Nós precisamos falar sobre isso. E aí eu comecei a correr atrás das minhas questões de saúde. E eu também comecei a ver o meu emocional. Falei, eu preciso resolver, né? Eu preciso estar bem. Para que quando o Senhor vier à tona o que Ele tem para mim, eu tenho que estar, joia para mim receber isso aí. E eu também comecei a ver minha vida com Deus, né? Traçar metas para mim. Poxa, quantos livros eu vou ler esse ano, sabe? Quantas vezes eu vou ler a Bíblia esse ano? Isso são coisas minhas, sabe? Mas que para mim tá dando muito certo. E também a questão do meu crescimento pessoal. O que eu vou fazer esse ano para que eu cresça em conhecimento? Porque eu sei que Deus nos dá a graça, mas é muito importante que a gente também cresça, né? Sim. Então, eu vou estudar o que esse ano? Né? Eu vou buscar conhecimento em quê? Em que eu posso agregar? A minha igreja, a minha família, principalmente, as pessoas que estão ao meu redor. Buscar esse crescimento, porque eu sei que Deus tem isso para cada um de nós, né? Ele disponibilizou isso para cada um de nós, então depende de mim querer pegar isso, viver isso, né? Então, estou colocando essas coisas em ordem e eu estou vivendo coisas novas, extraordinárias. Estamos em fevereiro ainda, né? E eu já, igual vocês sabem, né? Eu já tenho um monte de coisa para contar daquilo que Deus está fazendo dentro de mim. Então, eu acho que aqui dentro, literalmente, aqui dentro, estando arrumado, como eu ouvi isso de Deus, põe em ordem a sua casa, eu entendi como, não só na minha casa mesmo, literal, né? Mas eu entendi que Deus estava falando isso em todo o meu contexto geral. Esteja preparado para aquilo que eu vou fazer em você. Eu queria que a pastora deixasse pra gente uma palavra pra gente estar encerrando esse bate-papo, que eu tenho certeza que edificou a sua vida. Eu gostaria de deixar um conselho, né? Se é que eu posso falar assim. É que nós devemos perseverar na palavra que o Senhor confiou a nós, né? Se Deus te deu uma palavra, se o Senhor te fez uma promessa, ande nela, né? Acredite todo o seu coração. Vão acontecer muitas coisas no meio do caminho, inclusive para desacreditar aquilo que o Senhor te confiou, mas que nós venhamos continuar crendo, porque o Senhor não muda, né? Os tempos mudam, as coisas mudam, mas o Senhor não. A palavra dele permanece no mesmo lugar que um dia ele prometeu pra gente. Nós precisamos caminhar nessa palavra, né? Fazer com que... O que eu posso fazer para acelerar, né, o processo? Por exemplo, se o Senhor fala para você assim, você um dia vai viajar às nações, poxa, o que eu posso fazer? O que está na minha condição é procurar tirar meu passaporte, né? Então que nós possamos ter esse discernimento da parte do Senhor e fique firme nessa palavra, porque é essa palavra que vai te sustentar para você chegar no propósito que você tem que viver, que é a palavra do Senhor, tá bom? Amém. Tá bom. Muito bom, pessoal. Se você curtiu esse podcast, se você achou que abençoou a sua vida, quero te convidar você a compartilhar mais uma vez com um amigo, se inscrever no nosso canal, que a gente vai trazer bastante coisa legal aqui para vocês.
E vocês querem deixar mais alguma coisa final? Só quero agradecer mesmo a nossa pastora, porque a gente é muito fã dela. E foi muito bom ter você aqui. Eu creio que vai ser só o primeiro podcast de muitos, porque ela tem realmente muita coisa para agregar. E realmente, assim, eu fui muito abençoada, eu acredito que vocês também. E é isso, né? Até o próximo vídeo. Até o próximo, Obrigada. galera. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Ele quietinha. Ele deu a última palavra. Muito bom. Ai, dá tchauzinho pra Vou finalizar. deixar. Ai, finalizar.